Bom, quando eu era criança, primeiramente, assim, eu queria ser bailarina. Bailarina, eu fazia balé, sou formada, e eu viajava o Brasil inteiro pra competir, vários festivais de dança, já dancei em Joinville, que lá tem um festival de dança bem famoso, tem um Bolshoi que é lá e tal. E aí eu queria ser bailarina, tava certo já, só que aí eu me cobrava demais, assim, no balé, eu lembro, sabe? Porque é uma pressão muito grande pra bailarina, né, que quer ser profissional. E isso começou a me fazer mal, uma época, comecei a me cobrar muito, e isso aí... com quantos anos, mais ou menos? Com uns... Eu saí do balé com uns 15, eu acho, por aí. 15, 16. Não, acho que uns 15. E aí, enfim, eu falei, nossa, não tá me fazendo bem. E aí eu saí do balé, fui pro teatro. Aí eu queria ser atriz. Isso até 2014. Queria ser atriz, eu fiz o Wolf Maia, né, que é o curso aqui em São Paulo. Caraca. Me formei lá e tal, fiquei em cartaz uma época com algumas peças. E aí eu tava decidida, eu queria ser atriz, queria ir pro Rio, porque eu queria fazer novela, né? E lá é o Projac, que é enorme, tem tudo. Eu falei, não, eu quero ir pro Rio. Tinha alguns contatos e tal. O que você tá rindo? Não, tá. Acho que todo mundo... não, desculpa, não, pode rir. Não, ai, que horror. Vocês vão achar que não é mais pra rir, né? Não, eu tô brincando. Não, eu entendi. É que às vezes você viu uma piada ali, eu queria dar mais atenção pro que você percebeu, entendeu? Pra piada que você percebeu. Ah, tá. Não, mas pode rir, desculpa. Mas é muito boa. Pode rir também. Ela é muito espontânea, né? Não, pode rir, tá? Imagina. E aí, enfim. E aí eu tava decidida que eu queria fazer teatro. Aí quando eu me formei, que eu queria ser atriz, né? Aí quando eu me formei no teatro, foi 2014, eu já tinha acabado a escola, né? O terceiro colegial. Eu terminei o terceiro colegial e fiquei mais 2 anos só no teatro. Nem pensava em faculdade, eu tava fixa, era isso. E aí, quando eu me formei no teatro, eu falei pro meu pai, ó, eu vou pro Rio, eu quero tentar ser atriz lá e tal. Aí meu pai super me apoiou, todo mundo da minha família. Mas meu pai falou, por que você não faz uma faculdade? Só pra você ter, primeiramente, tipo, a experiência de fazer uma faculdade, que é legal. Sim. E um plano B, pra caso você não esteja tão decidida, ou sei lá, mude de ideia, você tem ali um diploma, é legal. Já tem alguma coisa. Já tem alguma coisa. Até porque a atriz, né, mano, é ali com futebol, mano, porque... Se você não dá certo... Não, você vai entender. Tô zoando. A gente se olhou São assim. poucos que tipo, estouram e conseguem... Muito obrigada. E conseguem isso. viver Meu pai do foi negócio, realista. entendeu? Tipo, pro teatro, eu queria fazer novela, que é mais difícil. Pra você ser atriz de teatro mesmo, é um pouco mais fácil. Mais acessível. Mas pra você entrar na novela, da Globo, é tipo... é muito difícil, é foda. Não, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Exato. Muita gente talentosa não tem oportunidade, assim, acontece. Então... Não que eu seja talentosa, mas acho que eu sou um pouco no teatro. Não é que eu falei assim, parecia que eu tava me achando, né? Tem um monte de gente talentosa que não tem oportunidade, como se eu não tiver. Não, mas eu nem tentei ter. Sim. Não, mas meu professor falava, ela vai continuar, ela vai ser atriz. Eu fui a única da turma que não seguiu. Mas enfim, Acertou. Acertou, exato. E ele falava, essa vai conseguir, essa vai ser atriz. Só vou ver ela na TV. E aí, enfim, aí eu ouvi meu pai, eu falei, acho que é legal, vai, vou fazer uma faculdade. Aí eu lembro que eu dei uma olhada lá nos vestibulares e vi que tinha um pra PUC, tipo, no último dia de inscrição eu vi lá, aí eu tinha um único dinheiro guardado, que era 160, eu acho, a inscrição, eu tinha, gastei todo esse meu dinheiro pra fazer a inscrição do vestibular. Fui fazer o vestibular, não avisei meus pais, porque eu tinha, tipo, eu não gosto das coisas de fazer o teste e ficar pressionada, assim, ou o vestibular, enfim. E ficar, e aí, passou, não passou? Eu tinha um pouco de receio, assim, sabe? Não gostava. Aí eu fiz sem ninguém saber, passei na PUC. Aí eu falei, pai, passei na PUC. Aí ele, como assim você fez? Eu falei, fiz. Passei, aí eu escolhi o jornalismo, porque de todos os cursos é o que eu mais me identificava, assim. Porque eu sempre gostei muito de falar, dá pra perceber, né? De me expressar. Comunicativa, né? Exato. Sempre fui muito curiosa de saber histórias e tal. E eu falei, jornalismo legal. Aí eu entrei na faculdade, mas sem a pretensão de ser jornalista. Era só realmente pra ter o diploma, e continuar o teatro. Tanto que eu tinha continuado, eu já tava em outros projetos e tal. Só que aí eu descobri o jornalismo durante a faculdade. Tipo, eu vi que eu poderia ir pra TV, pro vídeo, porque eu sempre gostei muito de falar e tal, me sinto bem. E aí eu falei, dá pra ir por esse caminho. E eu sempre fui apaixonada por futebol, né? Sempre gostei bastante de esporte como um todo. E aí eu vi que eu poderia ir pro jornalismo esportivo. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal, eu acho muito a minha cara. Acho que eu vou fazer isso. Aí ali na faculdade eu decidi, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Sem querer, assim, descobri.
deixei o teatro de lado, pode ser que um dia eu volte, né? Nunca ninguém sabe. Eu tenho lá o DRT. E aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero. Aí, desde então, isso no segundo ano da faculdade, né? Aí eu já comecei a buscar vestibular não, desculpa, estágio. Sim. Estágio com esporte, aí eu trabalhei não é esporte, mas foi muito legal, na TV PUC, porque a TV universitária, os próprios alunos que fazem tudo, né? Sim. Tudo. E aprendi muito. Aprendi muito, tipo, eu apresentava programa, eu fazia programa, reportagem, eu saía na rua, eu editava, eu aprendi a editar, então eu entregava a matéria pronta, assim, pro meu chefe. Isso na TV PUC, foi muito legal. E aí depois eu trabalhei um pouco na Record, no Esporte Fantástico, no R7, que eu escrevia matérias e tal. E posso continuar até hoje ou você quer fazer, tipo, minha vida nisso até o dia de hoje? Ou para um pouco? Não, porque senão... Pode emendar. Pode? Ah, tá. emendar. Ah, tá, mas eu vou tentar resumir, tá? E aí, enfim, aí eu acabei a faculdade, comecei a estagiar, não, a trabalhar já, né? Na Federação Paulista de Futebol como repórter de campo. Era frila, porque eles estavam começando a transmitir no YouTube o Campeonato Paulista Feminino. Isso foi em 2018, o ano que eu me formei. E aí, uma pessoa lá da federação, eu tive contato com ela, eu falei, olha, se souber de alguma coisa, tá aqui meu currículo e tal, eu quero trabalhar como repórter. E aí ele falou assim, nossa, então vem ser nossa repórter. Aí eu falei, mas eu tô começando. Ele, não tem problema, pode, tipo, aqui é o momento de você aprender também. Sim. Eles estavam começando e tal, não é que eu ia pra uma Globo. Já tava que eu já... estruturado, né? Exato, eles estavam começando, aí eles falaram, legal, e eles dão muita oportunidade pra quem tá começando, isso é muito legal. Várias jornalistas aí que estão na TV e tal, começaram lá na federação, então, tipo, muito legal o trabalho que eles fazem. E aí, eu lembro que eu tava cobrindo o Paulistão Feminino, aí um belo dia me liga uma pessoa da ESPN e falou assim, olha, a gente vai transmitir as semifinais e as finais do Paulistão Feminino. Só esses jogos. Você não quer cobrir pra gente? Aí eu falei, nossa, mas eu só cobri 5 jogos na minha vida na federação. Tipo, não tinha feito muita coisa ainda. Aí eu falei, quero, óbvio. Aí eu fui, fiz esses jogos pra ESPN. Aí eu falei, nossa, que demais. Tipo, 1 ano só depois de formada, já tá fazendo na ESPN. Pô, que eu sempre fui fã da emissora, assim. Nossa, desde a faculdade, assim, eu pensava em trabalhar lá. E aí eu fui, fiz, depois teve a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi em 2019, eu cobri pra ESPN também, ela inteira, janeiro inteiro, só que não era fixo, era frila naquela época. Era a época que eles estavam fundindo com a Fox, então eles não podia, né, contratar, nem demitir, tava meio que tudo congelado naquele momento. E aí eu tava lá como frila, mas a minha intenção era ficar lá ali até surgir uma vaguinha e tentar. Só que aí nessa época... Quem foi que me chamou? Alguém do Desimpedidos? Foi o Paulinho. Ele me convidou pra participar de um programa, que era o Debate à Sopra, com o Bolívia, ele apresentava. E aí ele falou, vem participar, tal, tipo, não tinha relação com eles ainda, nada. Eu fui como convidada, tipo, vamos chamar aquela jornalista ali pra participar. Pra participar do programa. Aí eu fui, foi super legal, foi eu, o Bolívia e o... Livro naquele dia, foi super divertido e tal. Aí passou uma semana, eu fui de novo, eles me chamaram, quer vir de novo? Fui. Aí na terceira semana o Bolívia entrou de férias e eles precisavam de alguém pra apresentar o programa, eles me convidaram pra apresentar, eu falei, que legal, meu Deus, apresentar, que demais. Aí eu fui e apresentei, e foi com o Paulinho e o Bira comigo, foi super legal esse programa. E aí quando eu cheguei em casa no dia, eles me ligaram, falaram, a gente quer te contratar. E como eu tava buscando um lugar fixo, que era frila na ESPN, falei, não vou perder essa oportunidade, né? Confesso que no começo a minha ideia era ficar em TV. Eu nunca tinha pensado em ir pra internet, Mas eu sempre fui muito aberta, assim. Eu nunca fui, não é isso e não vou ligar pro que chega de oportunidade. Não, eu dava atenção, eu queria experimentar. E aí eu fui. Tanto que quando eu cheguei no Desimpedidos, eu ainda tinha muito um jeito televisivo, digamos assim, sabe? Mais posturada. Mais comercial, né? Exato. Eu falava como se estivesse ali no linha de passe da ESPN, exato. E aí o Bolívia, eu lembro que ele falava pra mim, ele me ajudou muito no começo, assim. Ele falava, desconstrói, a gente quer ver a Marília. É a Marília que tá no bar com os amigos ali, trocando ideia e tal. E aí eu fui aos poucos desconstruindo, assim. Demorou um tempinho pra eu desconstruir completamente, porque eu tinha muito vício ali apesar de não ter ficado muito tempo, mas era o que eu tava acostumada a fazer.
durante a faculdade também, eu sempre treinei como repórter, então eu tinha muito isso, sabe? Como a gente pega a base da televisão sempre, né? Exato, sempre, total. E aí eu fui desconstruindo, e hoje eu já consigo ser eu mesma, assim. Cada vez mais eu busco isso, mostrar quem é a Marília, até nas minhas redes sociais, eu nunca fui muito de ficar postando coisas, agora eu tô investindo mais nisso. Isso daí é uma coisa difícil, né? Acostumar, tipo, eu tenho que postar, eu tenho... Exato. O negócio Nossa. é você tentar fazer com que isso não vire uma obrigação, assim. É. Porque senão realmente é ruim, tipo, tem que postar. Não, agora eu tô tentando criar uma coisa boa, assim mesmo. Tipo, Um hábito, né? eu vou conversar com quem me segue. E eu sempre troco ideia com todo mundo que manda direct. Sempre falo, assim, respondo tudo. Então eu sempre penso, eu tô gravando pra eles, assim, é pra quem me acompanha. Sim. Então, hoje em dia, eu tô conseguindo ser muito mais ativa nas redes, assim, tô muito feliz, assim. Hoje eu não penso em voltar pra TV. Talvez um dia lá na frente, se pintar uma oportunidade, mas eu quero agora focar na internet, YouTube, Instagram, TikTok, tudo que tá bombando aí hoje. Não, mas... Tá um pouco de tudo, né? Tem que tá em Exato. todas ali. Mas bem legal, porque assim, você tinha um caminho, aí daqui a pouco foi pra outro, e no meio desse outro já foi pra internet. Foi tudo muito loucura.